aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde, lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós tivemos um grande ataque ucraniano aqui a vários postos russos na retaguarda, inclusive aqui em Sevastopol, um grande ataque em várias áreas aqui de Sevastopol. Também tivemos um ataque aqui em Sochi, tá vendo aqui, bem aqui no sul da Rússia, próximo já da Geórgia. Um depósito de combustível de aviação aqui na região foi destruído pelos ucranianos, né? Aqui em Sevastopol o ataque foi muito grande, e também a gente tem informação aqui em Melitopol e várias cidades próximas aqui de ataques ucranianos a concentrações de tropas russas. Porque o que está acontecendo, né? Os ucranianos continuam avançando aqui na região de Robotny, e daí os russos trazem mais reservas para tentar conter o avanço ucraniano aqui, e isso está dando oportunidade dos ucranianos perceberem onde é que estão vindo essas reservas, onde é que estão essas reservas, uma vez que eles já conseguem usar drones nessa região aqui com alguma facilidade, e aí eles vão e atacam essas bases russas das reservas antes delas chegarem na linha de frente, né? A gente também teve uma vitória ucraniana de 4-1 ontem na questão de aviões. Os russos conseguiram, de fato, destruir um avião ucraniano ontem, mas os ucranianos destruíram 3 aviões russos, inclusive alguns numa base lá em Moscou. É a mesma base que fica a fortaleza do Putin, o avião que ele usaria no caso de uma guerra nuclear. Fica nessa mesma base aérea. Esse avião não foi atingido, mas outros aviões nessa base foram atingidos pelos ucranianos, né? Do ponto de vista diplomático, nós temos 2 notícias ruins, mas não tão ruins assim, e temos uma notícia boa, né? As notícias ruins é que, bom, primeiro, a Ucrânia está numa briga comercial com a Polônia, que é um país que tem ajudado bastante a Ucrânia. Mas vocês sabem, o grão ucraniano, justamente devido às dificuldades de exportação aqui pelo mar, acaba entrando na Polônia muito barato, e os fazendeiros poloneses estão não satisfeitos com isso. É lógico, ninguém imagina que vai ter uma guerra, uma briga entre Polônia e Ucrânia, mas a disputa comercial ali está acontecendo sim, né? Isso é bastante chato no final das contas. E a outra coisa é que ontem, né, como a gente esperava, o Rammstein, encontro da ONU e coisa e tal, um monte de novas armas, pacote de apoio para a Ucrânia, um monte de coisa. Então é positivo, teve um monte de coisa positiva lá, mas o ATACMS não veio. O ATACMS não, ficou na promessa. Os Estados Unidos ainda estão considerando isso, né? A gente imaginava que isso seria o anúncio do ATACMS agora, mas não foi. Então não é uma notícia tão boa também, né? A única notícia boa que teve do fronte diplomático é que o encontro entre o Lula e o Zelensky não vai acontecer. Não ia dar em nada mesmo, e o Lula peidou completamente, é lógico, é um cagão, um amarelão, um idiota socialista. Ele tinha marcado, parece, um encontro com o Zelensky hoje, mas decidiu voltar para o Brasil, fugir do encontro, alegando que estava com dores de coluna, dores de alguma coisa, não sei o que lá. Enfim, problema de junta, né? Essa é a boa notícia que a gente teve do fronte diplomático. O Zelensky não vai ter o desprazer de encontrar com essa figura desprezível que é o presidente brasileiro. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, ontem teve um ataque com drone Shahid aqui na Ucrânia, mas a maior parte foi derrubado. A gente não tem a contabilidade completa não, mas não teve nada muito significativo nesse ataque, né? Ontem teve um ataque, de ontem para ontem teve um ataque aqui em Lviv, em que foi destruído um armazém. A gente ficou sabendo agora que era um armazém de ajuda humanitária para a Ucrânia. Então tinha um monte de coisa de ajuda humanitária que foi destruído nesse ataque russo lá. Não foi um objetivo militar, mais uma vez, puro terrorismo russo, né? Agora, os ucranianos fizeram esse ataque aqui, ó, no aeroporto de Sochi, na Rússia. Sochi é essa cidade aqui, bem no sul da Rússia, e é uma cidade turística, tem muita coisa de turismo aqui no Mar Negro, e os ucranianos atingiram esse depósito de querosene de aviação, botaram fogo nele aqui, né? Tem a imagem do drone atingindo aqui, ó, por volta de 5 horas da manhã, o drone atinge ali o tanque de combustível e teve um incêndio, conforme a gente viu lá, né? Aparentemente, os bombeiros conseguiram evitar que o incêndio espalhasse para os outros tanques. Uma pena, seria legal se conseguisse queimar tudo, mas faz mais uma vez parte da estratégia ucraniana de diminuir a quantidade de combustível na Rússia, né? A Rússia é uma grande produtora de combustível, é impossível acabar com combustível na Rússia, mas você consegue dificultar bastante se você atingir os pontos de logística por ali, né? Agora, o principal ataque que teve de ontem para hoje foi aqui em Sevastopol, né? Sevastopol, vocês sabem, aqui na Crimeia, um grande porto aqui, e embora essa bombinha, esse ícone aqui esteja avisando apenas de ataque no aeroporto internacional de Belbek, que é o aeroporto de Sevastopol, houve também ataques em várias outras regiões aqui, foram várias regiões atacadas aqui. Inkerman, essa região aqui, também teve outros ataques, justamente porque, aqui ó, olha só, uma grande explosão, isso aqui justamente uma base militar ali na Crimeia. Os russos dizem que derrubaram todos os Storm Shadow que foram enviados para lá, mas claramente não. Claramente houve coisa sendo atingida ali, né? Aqui tem outras visões aqui, ó, na direção de Inkerman, foi um dos ataques, e também na direção de Belbek. Então foram essas duas principais direções aqui que foram atingidas, né? Belbek, que é a base aérea ali, o aeroporto ali de Sevastopol, e Inkerman, que também tem aqui alguma base russa nessa região, né? Depois das explosões, houve mensagens sobre uma cortina de fumaça em Sevastopol, ou seja, os russos, depois do ataque, abriram essa cortina de fumaça aqui, provavelmente para fazer relações públicas com o pessoal da região, o pessoal não ficar assustado. Não era exercício nosso, a gente estava fazendo cortina de fumaça e coisa e tal, mas sim, os ucranianos atingiram a região ali, né? E aqui tem essa imagem aqui, ó, que mostra um míssil Storm Shadow ou Scalp indo em direção a Sevastopol. Então provavelmente foi o míssil que fez o ataque. Vamos ver aqui.
Storm Shadow passando em Simferopol. Então o Storm Shadow passou por Simferopol e chegou em Sevastopol e fez o ataque aqui. Então, ou seja, o ataque foi feito ao contrário do mar, foi feito a partir aqui de terra, a partir aqui de Zaporizhia, algum lugar aqui em Zaporizhia, fez esse caminho aqui passando por Simferopol, né? E realmente impressionante você ver como é que ele passa baixo, né? Por isso que é muito difícil derrubar o Storm Shadow, o Scalp, né? Ele passa baixinho, voando em direção ao alvo ali, né? Informação importante essa daí. Aqui, aqui teve um terceiro lugar que também teve explosões, que foi em Verhonossadov, outra base aqui. Então, foram na verdade 3 locais diferentes que tiveram explosões aqui no entorno de Sevastopol, né? E segundo diz o Cláudio aqui, ele dá algumas informações aqui, como é que foi o esquema do ataque, né? Às meio-dia 20 do dia de ontem, na parte sul de Sevastopol, os russos colocam a cortina de fumaça ali perto de Inkerman, né? Às 12h35, 4 helicópteros Ra-52 levantaram voo tentando derrubar drones que iriam em direção ao Mar de Azov. Então ainda teve drones também nessa história. Explosões são ouvidas na área ali de Inkerman, né? E a Ucrânia lançou Storm Shadows, e às 13h05 teve a base no vilarejo Vernezadovoy foi atingida, né? E essa unidade que foi atingida ali, ela é especializada em reconhecimento de rádio e guerra eletrônica, né? Então, ou seja, foi um alvo bastante direcionado. Agora teve também drones indo no Mar de Azov, né? A ponte da Crimeia foi fechada também. Não há nenhuma informação se teve alguma coisa sendo atingida ou não, mas a ponte da Crimeia foi fechada também ali na direção de um grande ataque que aconteceu ali na Crimeia, né? E os russos aqui no Telegram, né, estão totalmente apavorados com esse ataque, né? Aqui, ó, não muito longe do aeroporto de Belbek, né? Teve um ataque ali. Sevastopol, área de Belbek, tá muito barulhento, né? Muitas explosões. E um grande número de explosões, 6 a 7 vezes, podem ser ouvidas próximas da área de Inkerman, ali em Sevastopol, por volta do meio-dia. E eles dizem que a defesa aérea ali na região do Mar Negro repeliu outro ataque de mísseis na Crimeia. Estamos aguardando confirmação. É lógico, os russos disseram que derrubaram todos os mísseis, isso é tradicional, mas dá pra gente ver ali que teve coisa atingida sim, né? De acordo com reportes da região do Mar Negro, vários mísseis foram derrubados, o sistema de defesa aérea funcionou. E no norte você consegue ouvir uma série de explosões já 4 vezes e coisa e tal. Tem mais aqui, ó, outros mísseis do oeste em direção a Sevastopol. Um míssil atingiu a área de Sevastopol e saque é possível através de Evaptória. E teve mais ataques na Crimeia. Enfim, o pessoal lá apavorado com essa história do ataque aqui em Sevastopol. O importante é que teve um grande ataque aqui realmente visando essa base aérea russa aqui na região, né? Bom, ontem a gente teve uma série de acontecimentos com aviões aqui, né? E os ucranianos levaram vantagem, mas tiveram uma perda também. Esse aqui é um Su-34 russo, um bombardeio que vale 50 milhões de dólares e que caiu na região de Voronezh, né? Então isso aqui não foi ataque ucraniano, o avião teve mau funcionamento e caiu, mas de qualquer forma os russos têm menos um avião para usar na guerra, né? E os ucranianos fizeram aqui, ó, sabotadores não identificados explodiram 2 aviões e um helicóptero na região de Moscou no dia 18 de setembro. Então isso aconteceu 2 dias atrás, a gente está tendo informação só agora. Isso aconteceu na base de Halovsky Air Base, lá próximo de Moscou, que é onde ficam vários aviões do governo russo, inclusive o avião do Doomsday, né, que é aqueles aviões que são preparados para o evento de uma guerra nuclear, o presidente entrar no avião e ficar no ar durante o ataque, né? Então é nesse aeroporto que ficam esses aviões. Não foram eles que foram atingidos, mas isso dá a entender como que essa base é bem guardada, uma base bastante segura para os russos, né? E alguma pessoa não identificada colocou explosivos em vários aviões ali, explodiu um AN-148, um IL-20, né, e ambos pertencentes à 354ª Regimento de Operações Especiais, e também um helicóptero Mi-28N, né? Então, ou seja, a pessoa entrou no aeroporto, botou os explosivos, explodiu. Segundo eles estão dizendo aqui, devido ao dano, o reparo rápido é impossível. A cauda do helicóptero foi danificada e teve um outro avião, um outro AN-148, que estava estacionado próximo dos demais, que teve dano pequeno. Então esse não vai ter problema, pode ser reparado facilmente, mas houve danos grandes nos 2 aviões e provavelmente vão ficar fora de combate por pelo menos algum tempo, né? Então boa notícia aqui, os ucranianos fizeram 3. Mas a verdade é que a gente também perdeu um. Isso daqui foi um MiG-29 ucraniano que foi atingido por um drone russo no aeroporto de Kryvyi Rih. Kryvyi Rih é essa região aqui, ó. Né, essa cidade aqui é a cidade natal do Zelensky e tá longe da linha de frente, coisa e tal, mas os russos conseguiram fazer esse ataque aqui com um drone e atingir um MiG-29 que estava estacionado lá no aeroporto, né? É raro isso acontecer, tá? Acho que é a primeira vez que isso acontece, que os russos conseguem fazer esse tipo de ataque. Não dá para ver pelas imagens se foi um dano muito grande, né? Dá para ver aqui, ó, o drone vai chegar ali, aqui, ó, tá chegando ali e bateu no avião. Não dá para saber se foi um dano muito grande, mas certamente foi um dano, certamente vai requerer reparo esse MiG-29 aqui na região, né? Então o placar final ficou 4-1, né? Quer dizer, 3-1, 3 aviões aqui derrubados pelos ucranianos e um pelos russos. E se você contar mais esse que caiu sozinho também, 4-1 aqui o placar de ontem. Bom, uma série de explosões que a gente ficou sabendo aí de ontem para hoje. Algumas aconteceram ontem, outras anteontem, mas a gente ficou sabendo agora. De qualquer forma, mostra um padrão muito claro, né? Os russos estão trazendo um monte de reservas aqui para tentar segurar o avanço ucraniano aqui em Robotny. Não conseguem segurar, os ucranianos continuam avançando, estão avançando devagar justamente pela quantidade de reservas que estão sendo colocadas aqui. E, no entanto, os ucranianos começaram agora a estudar a região com drones aqui, já estão usando drones na região de Tokmak, Moloshansky, Melitopol, e quando eles percebem a chegada desses grandes contingentes de tropa, eles têm usado mísseis para já acelerar o processo, né? Porque o pessoal chega à reserva russa
russa, chega aqui, aí é preparada, aí vai pra linha de frente e aí morre, né? Aí eles estão acelerando o processo, já mata no quartel-general antes de ir pra linha de frente, né? Então isso daqui, por exemplo, aconteceu anteontem. A gente falou sobre isso ontem. Ontem teve um ataque em Melitopol, 5 grandes explosões em Melitopol, né? E agora o que a gente ficou sabendo é que foi na área do Avkodorlit, que é uma indústria que tem lá, que está sendo usada como quartel-general pelos russos ali na região, né? Então essa área consiste de várias fábricas que as forças russas estão usando como armazenagem de suprimentos e quartéis generais lá, né? Locais de comando da região ali. Ela já tinha sido atingida antes e agora foi atingida novamente ontem, 5 grandes explosões ali na região aqui de Melitopol, que está cada vez mais perto aqui da linha de frente. O DefMon traz aqui uma informação do Hermes, né? Do satélite que detecta fogo da NASA, e dá para ver que teve um monte de coisa em um monte de lugar. Não foram realmente 5 explosões em lugares bem distintos. Então aqui em Melitopol, teve aqui na base aérea de Melitopol, aqui ó, teve um monte de explosão, teve nessa área aqui, que é a tal da área onde tem as fábricas e coisa e tal, e teve mais aqui para cima também, em Terpínia, essa outra cidadezinha aqui também, teve mais explosão aqui por conta desses ataques ucranianos, né? Essa aqui é a imagem que a gente mostrou ontem, né, do quartel-general em Melitopol sendo destruído, né? Lembra que a gente mostrou até que teve realmente defesa antiaérea, que conseguiram derrubar? Os russos falaram que derrubaram mísseis Storm Shadow que estavam indo para Crimeia e coisa e tal, mas que não, eles realmente podem ter derrubado alguns, né? Alguns realmente foram derrubados, mas alguns atingiram o alvo, e o alvo era ali em Melitopol mesmo, né? Era o quartel-general, agora a gente ficou sabendo. Aí aqui é um outro caso, tá? A mídia russa tá mostrando fotos das consequências do ataque em Molochansk. Molochansk é essa cidade aqui, ó, mais a norte de Melitopol, chegando já em Tokmak, que Molochansk é essa cidade aqui. Foi reportado que o ataque foi no antigo prédio da administração da cidade. E o que a gente sabe dessa história é que isso aqui é o caso clássico que a gente estava falando. Os ucranianos viram chegar um monte de tropas russas aqui, eles estavam usando esse prédio, que era o prédio da antiga prefeitura da cidade de Molochansk, então estavam colocando um monte de russo aqui, os ucranianos foram lá e fizeram um ataque para acelerar o processo dos russos lá, né? E aqui também uma unidade chamada Espanhola, que, segundo estão dizendo aqui, é uma unidade de fãs de futebol russo que está lutando na Ucrânia, né? Caramba. Enfim, eles mostraram aqui um vídeo do ataque que aconteceu em Svitlodarsk, que é um outro ataque que aconteceu alguns dias atrás também, não é recente, não é de ontem isso. Svitlodarsk fica aqui em Orlivka. Não vou lembrar onde exatamente aqui, mas em algum lugar aqui perto de Orlivka. É uma cidadezinha pequenininha. Ah, aqui, ó, Svitlodarsk. É aqui, ó. Mais ao norte aqui. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Só que é justamente os russos chegando para batalhar aqui na área de Bakhmut, né? Também os ucranianos já acelerando o processo, já destruindo eles antes de poderem chegar na linha de frente propriamente dito. Isso aqui aconteceu alguns dias atrás já. O que a gente tem agora é justamente a informação do dano que foi causado ali naquela região. E, inclusive, o pessoal está agradecendo porque permite a correção de fogo dos ucranianos ali na área, né? Excelente isso. E dá para ver pelo estado que tá o quartel-general dos russos aqui, que o que tinha de gente ali, meu amigo, foi pro saco, né? Outra informação foi justamente que os ucranianos fizeram um ataque no quartel-general dos russos na região de Kherson, né? Da 7ª Divisão de Assalto Aéreo na região de Kherson. Isso fica localizado em Novomykolaiivka. Aqui, ó, Novomykolaiivka fica aqui, né? Então, a cidade de Kherson, ela já foi liberada pelos ucranianos, mas o Oblast, né, ou o estado de Kherson, ainda está ocupado pelos russos. E aí, nessa outra cidadezinha aqui de Novomykolaiivka, eles atingiram o quartel-general dos russos que ficam aqui, né? Essa daqui é a informação, ó, muitos oficiais foram mortos, mas o exato número a gente não sabe ainda. No momento do impacto, estava acontecendo planejamento diário lá no posto de comando. O ataque foi confirmado pelo presidente da organização de veteranos da 7ª Divisão Aerotransportada, o Evgeny Ranin. Ele disse que houve um ataque no posto de comando hoje e existem perdas. Bem, elas sempre acontecem, isso é guerra, sempre tem perdas, é a vida, você não pode escapar disso, né? Enfim, a gente não sabe ainda quantos e que oficiais morreram, que oficiais russos morreram nesse ataque, mas a gente sabe que aconteceu com sucesso ali, mais um ataque em quartel-general de ontem para hoje, né? Bom, e para terminar, esse daqui é diferente, esse daqui não é um quartel-general, é um depósito de munição que foi explodido aqui na direção leste, eles só falam isso aqui, não dá para saber onde é que é a direção leste, pode ser desde Kupiansk, lá no norte de Luhansk, até Bakhmut, no sul, né? Mas enfim, mais um depósito de munição que a gente tem a informação que foi explodido pelos ucranianos ontem, né? Em termos de avanços dos ucranianos, a gente tem informação geolocalizada aqui que eles continuam avançando e expandindo a brecha que foi aberta ali próxima a Verbov, né? Então, se você olhar aqui a linha Surovikin, ela passa aqui, né? Ela passa nessa região. Os ucranianos fizeram a quebra dela aqui, passaram por ela aqui e continuam expandindo o avanço por aqui, já estão chegando aqui embaixo já, sempre no interesse de expandir o controle nessa região, né? Então continuam avançando aqui nessa região. A gente sabe que quem fez a quebra foi justamente o pessoal da 82ª Brigada Ucraniana, né? Eles que fizeram a quebra aqui. Não se sabe o que foi o avanço, qual unidade especificamente foi responsável pelo avanço, mas é uma coisa curiosa, que você pode ver aqui, ó, como é que é a linha Surovikin aqui. Ela tem primeiro aquela vala antitanque, né, que foi quebrada aqui lá no dia 4 de setembro, e os ucranianos continuaram avançando aqui, e daí agora eles chegaram na segunda linha, que é a trincheira, né? É o sistema de trincheiras mesmo. E repare como é que eles estão seguindo aqui, no sentido das trincheiras. Então eles estão limpando a trincheira russa aqui. Já tomaram uma série de posições russas aqui nessa região a oeste de Verbov, a noroeste de Verbov. Já existem ataques na própria cidade, mas parece que o que eles estão fazendo nesse momento é justamente limpar a trincheira russa aqui, que é a principal posição defensiva russa nesse momento, né? Ou seja, mais do que claro que houve a quebra e que eles continuam avançando por aí.
Aqui tem algumas imagens de ataques, né, mostrando os ucranianos tomando as posições dos russos. Aqui mais imagens da geolocalização que eles fizeram aqui, né? Ou seja, o importante é justamente entender esse posicionamento. Eles atingiram a segunda trincheira aqui, que é a posição defensiva russa, e estão tomando essa posição defensiva, já abriram uma brecha bem grande aqui, para retirando os russos dessa posição aqui, né? E essa imagem aqui mostra justamente os ucranianos tomando uma posição defensiva russa ali na região, ou seja, mostra que eles estão bem tranquilos, eles estão conseguindo avançar com muita tranquilidade, né? Aqui mostram algumas casas, algumas coisas aqui, então isso aqui pode ser já dentro de Verbov ou alguma região ali perto que eles estão avançando. De forma geral, o Noel Reports traz pra gente aqui que os avanços ucranianos estão aqui na direção de Verbov, que a gente mostrou, eles estão limpando esse sistema de trincheiras aqui, também estão lutando em Robotny e aqui entre Verbov e Novoprokopivka, nessa região aqui de avanço também, né? Essa imagem aqui mostra um tanque russo fazendo um avanço ali na região de Verbov, e o curioso dessa história é que, se você reparar, ele é atingido pelos ucranianos aqui, e depois ele segue, né? Os russos abandonam o blindado, e ele segue andando ao longo do campo aqui, que é a linha de frente, e não explode nenhuma mina, ou seja, ele acabou mostrando aqui para os ucranianos o ponto de passagem aqui perfeito nessa região. Olha só o vídeo. Ele é atingido pelos ucranianos, provavelmente um drone, alguma coisa que atingiu ele aqui do lado, aqui dá para ver um dronezinho chegando aqui do lado. Os russos abandonam o blindado, né? Isso aqui não é um tanque, isso aqui parece ser uma arma autopropulsada, né? Um obus autopropulsado. E aí ele segue em frente nesse campo aqui, que é um campo aberto, né? Um campo de contato entre os russos e ucranianos, deixando uma linha de fogo aqui, e não explode nada. Então, ou seja, no final das contas ficou bastante claro que não tem minas ali naquela região, né? Então, uma coisa bem interessante, ele foi andando até bater na trincheira. Chegou na trincheira do outro lado do campo e ele foi alvejado novamente pelos ucranianos e totalmente destruído ali, né? Mas no final das contas ele mostrou um caminho aqui perfeito que os ucranianos podem usar justamente sem minas nessa região, né? Na região lá de Bakhmut, mais ao norte aqui, os ucranianos estão lutando com os russos e, segundo o Tatarigami, estabeleceu-se uma nova fronteira aqui, que é a linha férrea que passa aqui na região, né? A linha férrea não está sendo usada mais, mas como ele explica aqui nesse post dele, ela é uma fronteira, ela dá alguma proteção. Por quê? Porque ela tem uma pequena elevação que pode ser usada para abrigo, e ela tem uma linha de árvores também. Se você reparar aqui, ó, no entorno essa imagem aqui, ela está deitada, né? Ela está com a orientação trocada. Aqui é Andrívica, aqui é Klishivka, Kurdiumivka, então isso aqui normalmente seria em pé, assim, mas repara a linha de trem aqui, que tem uma faixa de floresta em torno dessa linha de trem, né? Então não apenas a linha de trem, ela é mais elevada um pouquinho que o terreno ao redor dela, né? Uma elevação artificial, como também ela tem essa zona de floresta aqui que ajuda a fazer posições defensivas, né? Então, com isso, o que está acontecendo é justamente o que aparece aqui no mapa, ela virou a fronteira, vamos dizer assim, entre as forças aqui na região, né? A gente sabe que, na verdade, os ucranianos já avançaram um pouco para cá, aqui na região de Andrívica, né? Mas o quanto exatamente não dá para saber. Aqui também o Noel confirma isso, mostra no mapa dele aqui que os ucranianos estão avançando aqui em Klishivka e Andrívica, e que a linha de trem é realmente o ponto aqui de contato agora nessa região aqui, né? O Vigeste fala, além disso, que os ucranianos foram além da linha de trem, já estão caminhando em direção a Optiny. Mas eu acho que é melhor ser mais prudente, entender que ainda é a linha de trem, a fronteira aqui na região, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação lá em Nagorno-Karabakh. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso em outro vídeo, não quero falar sobre isso aqui. É a guerra entre Azerbaijão e Armênia, né? Enfim, fala também sobre a guerra aqui na Ucrânia e fala sobre o aumento das... olha só, perdas russas aumentaram significativamente na região de Zaporizhia nos dias recentes, né? É o que eu estou falando, os ucranianos já estão acelerando o processo. Vem a chegada de reforços ali na região, já atacam os reforços na hora que eles estão chegando. Então, aqui, ó... com a falta de tropas efetivas de combate, o comando russo está literalmente jogando gente nesse setor, está lateralmente recolocando pessoas no setor ali no front, e no final das contas esse pessoal chega, os ucranianos já dão um jeito neles. Alguns dias atrás a gente falou sobre um grupo de russos que fez uma brincadeira, estava bebendo, fez uma brincadeira, acabou arrumando confusão, soltando uma granada e matando todo mundo, né? Pessoal bêbado russo, né? E agora parece que tem a informação dos mortos nesse incidente. Seriam 2 majores e um soldado que estavam bebendo e acabaram todos mortos, né? Realmente interessante. Bom, como vocês sabem, está acontecendo um encontro lá na ONU e, ao mesmo tempo, está acontecendo mais um Rammstein um encontro Rammstein na Alemanha, que é aquele encontro em que vários países ajudam a Ucrânia, né? Então, a Alemanha anunciou mais um grande pacote de ajuda militar para a Ucrânia, com muita munição, com mais foguetes e veículos blindados, 200 veículos blindados. Enfim, um monte de coisa aqui muito interessante. A decepção ficou aqui pelos Estados Unidos. Assim, não é decepção, eles também colocaram um monte de pacote de ajuda aqui, vão gerar outro pacote com mais um monte de coisa, um monte de munição e coisa e tal, mas não vem o ATACMS, tá? O ATACMS, por enquanto, eles ainda não incluíram nesse pacote, eles dizem que os Estados Unidos ainda estão verificando isso daí. Minha opinião sobre isso, eu já falei pra vocês, a minha visão é que o Biden quer que a Ucrânia ganhe a guerra, mas quer que a Ucrânia ganhe a guerra ano que vem, durante o período eleitoral, que seria o máximo de efeito eleitoral dele, né? Uma vez que o Biden está apoiando a Ucrânia, o Trump se vê obrigado a adotar a posição contrária, de ser favorável aos russos, e isso é uma posição ruim, é uma posição impopular com os americanos, né? O pessoal lá sabe, como eu já falei pra vocês, que mesmo o Trump ganhando, ele não vai abandonar a Ucrânia, não tem essa possibilidade, essas decisões são muito mais institucionais nos Estados Unidos, então não tem essa chance, mas é uma coisa que o Biden pode usar na campanha ano que vem. Se a Ucrânia ganha
ganha a guerra esse ano, se acaba a guerra, a Rússia desiste e coisa e tal, o Biden não vai poder usar isso na campanha, porque, né, ele vai falar, não, porque o Trump foi a favor da Rússia, mas esse assunto já acabou, a guerra já acabou, a Rússia já foi expulsa, a Ucrânia já ganhou a guerra, então isso não ajuda tanto o Biden na campanha. Se por outro lado a guerra continua ano que vem, o Biden pode falar, olha só, o Trump tá do lado dos russos e coisa e tal. Isso é uma posição muito ruim pro Trump lá na eleição americana, é algo que o Biden pode explorar muito. Então eu não duvido nada, o fato do pessoal não estar mandando ajuda adequada, os F-16, os ataques e coisa e tal, é justamente porque eles querem que a guerra chegue ano que vem, né? O ideal pro Biden é a Ucrânia ganhar a guerra assim às vésperas da eleição, que não apenas você tem o efeito de usar essas coisas todas contra o Trump, como você tem a euforia final da vitória perto da eleição, né? Enfim, é triste isso, porque isso vai custar um bocado de vidas ucranianas, né? Por outro lado, tem a vantagem que a gente sabe que se os Estados Unidos quiser, ele faz a Ucrânia ganhar essa guerra a qualquer momento, né? Bom, ontem teve encontro na ONU, o Zelensky falou lá, falou muito bem, apelou pelas crianças ucranianas que estão sendo raptadas pelos russos e coisa e tal, e ele falou aqui uma coisa, mandou umas indiretas que, lógico, não é pro Lula, porque o Lula ninguém se importa com o Lula nessa altura do campeonato, mas tem também iniciativas da China, da Turquia e coisa e tal, e ele falou aqui, ó, eu estou ciente de que existem tentativas de fazer acordos de paz por trás dos panos, sem envolver a Ucrânia, como se fosse possível fazer um acordo sem envolver a Ucrânia, né? E aí ele conclui aqui com uma frase que realmente é ótima aqui, ó. Pergunta pro Prigozhin como é que fica esse negócio de fazer acordo com Putin, né? Vocês lembram o Prigozhin, depois da tentativa de golpe de Estado que ele deu lá na Rússia, que quase conseguiu derrubar o Putin, ele fez um acordo com o Putin, foi pra Belarus e coisa e tal, não, tem um acordo com o Putin, tudo tranquilo, de repente o avião dele caiu e morreu todo mundo, né? Não dá pra fazer acordo com o Putin. Enfim, bacana o discurso do Zelensky lá. E, bom, isso aqui não é surpresa pra absolutamente ninguém. Eu avisei pra vocês que o Lula é um covarde completo. Quando ele fala tá enrolado. Já reparou que o Lula fala meio enrolado? É as bolas do Putin que tá na boca dele quando ele fica falando ali, né? Então, eles haviam combinado de encontrar o Zelensky, certamente por pressão do Biden, pra ele encontrar o Zelensky. Aí, na última hora, ele falou que não tava muito cansado e que tá com problema de quadril e coisa e tal. Ele tá mesmo com problema de junta, tá na hora de juntar tudo, jogar fora dessa porcaria desse cara. Mas, enfim, ele tinha marcado um encontro com o Zelensky, mas já voltou pro Brasil, então não vai ter encontro com o Zelensky. E o Jason J. Smart aqui fala que, pelo menos o pessoal lá fora tá entendendo agora o que eu falava aqui antes da eleição. Bolsonaro era melhor do que Lula. Bolsonaro errou ao se aliar ao Putin, é verdade, mas Bolsonaro não é alinhamento automático a tudo quanto é ditadura do mundo. Não é um cara que ama ditadura, né? O Lula ama ditadura, o Lula adora ditadura. O Lula entrou no poder, a primeira coisa que fez foi o que faz todo ditador, que é tirar da corrida presidencial o principal adversário dele. O Lula ama ditaduras, Bolsonaro não. Aí aqui, ó, Bolsonaro poderia ser convencido a ajudar a Ucrânia. O Lula não tem como convencer. E o pessoal tá percebendo aqui que o Lula é um aliado da Rússia. É isso, é a posição que a gente tem agora no mundo exterior. Nós, brasileiros, somos aliados de um ditador lá na Rússia, né? Era pra ele ter encontrado o presidente Zelensky, porém ele vai sair de Nova York devido à fadiga e não vai fazer nada, né? Tá muito velho, tá tomando chá russo. Não, é maldade, é covardia mesmo, o Jay. O cara é um covarde, não tem coragem nem de conversar com o Zelensky. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Lula anuncia a sua volta antecipada ao Brasil, mas mesmo assim cumprirá a agenda e fará uma reunião com Biden sobre as questões trabalhistas mundiais e com o Zelensky com alguns temas um pouco polêmicos. Lembrando que ontem mesmo o Zelensky não aplaudiu nada do que o Lula falou no seu discurso de abertura da ONU. Nagorno-Karabakh tem o seu processo de cessar-fogo garantido, mas alguns pontos polêmicos, como a não luta da Armênia para garantir a autonomia ou a anexação do território, e também a morte de um soldado russo por tropas do Azerbaijão. O que isso vai causar, hein? Putin garante, pessoal, sua primeira visita oficial a outro país, desde que foi condenado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, como um criminoso de guerra, e também, galera, para finalizar, fazer uma análise bem minuciosa aqui sobre as possibilidades de vitória da Ucrânia. A BBC ela fez todo um especial colocando alguns dados específicos que eu vou relatar aqui para vocês. Vou pegar algumas fontes também de terceiros, né, fontes de fora, para complementar esse estudo da BBC e falar se existe uma chance. Lembrando, pessoal, que hoje mesmo a gente teve declarações fortíssimas de senadores, deputados e até mesmo do Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, garantindo que o Zelensky não é congressista dos Estados Unidos, que ele não tem moral para exigir alguma coisa do país e que, inclusive, ele quer uma prestação de contas da Ucrânia. Ou seja, o repasse de verbas não está nada garantido. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo pra você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, pra quem não me segue no Instagram, hein, @Ricardo Marcílio, segue lá que eu sempre posto notícias e tal. E também, se você quiser ter acesso ao curso completinho de geografia, geopolítica, atualidades, link na descrição, tá baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó, que hoje o vídeo tá tenso aí. A gente teve, pessoal, primeiro, né, a notícia que o Lula, ele vai antecipar sua agenda, vai voltar ao Brasil mais cedo. Alguns falam que é por questões políticas internas, algumas disputas de ministérios, enfim. Outros falam que é por questão de saúde, alguns planos relacionados principalmente
frente ao seu quadril. Galera, de verdade, especulações à parte, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas ele vai ter uma reunião bilateral com Biden, e aí já tá bem claro, tá? A pauta vai ser pelo trabalho. Inclusive, os dois, eles assinaram um documento chamado de Coalizão Global pelo Trabalho, em que eles pedem foco total nos trabalhadores. Esse é o momento dos sindicatos. Eles falam da importância dos sindicatos para a manutenção das garantias trabalhistas, contra as flexibilizações do mercado de trabalho. Lembrando que, claro, né, o PT, Partido dos Trabalhadores, tem uma ligação muito forte com a causa trabalhista, com a causa sindical, e isso é um nicho que o Biden também tá querendo aumentar um pouco a sua popularidade. Reforço para vocês, as montadoras americanas estão em greve, os sindicatos, grande parte, não apoiam o Biden, mesmo o Biden sendo mais à esquerda do que é o Partido Republicano, então ele tá querendo galgar a popularidade nesse nicho, tá? Então essa carta, ela vai pleitear, dentre outras coisas, o fim da flexibilização do trabalho, a defesa, segundo eles, né, dos motoristas ou trabalhadores por aplicativo e por aí vai. Vai lembrar, pessoal, que outra crítica que os dois fazem é a ascensão do que eles chamam de extrema-direita. Segundo eles, tá? Algumas pessoas com discurso antipolítica, com discurso muito populista, com soluções fáceis para problemas complexos, aumentaram muito a sua popularidade e está causando um prejuízo à classe trabalhadora, segundo eles. E inclusive que é uma certa contradição, também segundo o próprio discurso dos dois, porque sempre a classe trabalhadora, a classe mais pobre, esteve galgada mais em quem defendia os sindicatos, o movimento mais de esquerda, mas isso é um movimento que vem mudando politicamente nos últimos anos, com o que eles chamam de extrema-direita, galgando mais popularidade frente aos trabalhadores. Então vai ser um discurso de defesa dos trabalhadores, segundo o que eles consideram como defesa, e também uma crítica à direita mundial, principalmente, claro, americana e brasileira. Depois, o Lula vai se encontrar com o Zelensky, e lembrando, pessoal, que o clima tá um pouco tenso, tá? E aqui olha que é importante, né? Só por que tá tenso? Acho que é um pouco de falha também da maneira como o Brasil conduziu as suas declarações geopolíticas internacionais. Muito enfáticas. Eu sempre falo, pessoal, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Você dá declarações muito fortes, às vezes não repercute bem, nem com o seu inimigo, e também não te ajuda tanto com o seu amigo. A política, né? Tipo Índia e Turquia, bem em cima do muro, uma hora de cada lado, pô, é o melhor dos mundos geopoliticamente falando. E nesse caso, a África do Sul, pra mim, galera, foi assim, rainha, né? Porque o Ramaphosa, que faz parte dos BRICS, óbvio que não queria comprar uma briga com o Putin, né? A Rússia é um importante aliado da África do Sul. Só que receber o Putin na cúpula dos BRICS significaria romper com o Tribunal Penal Internacional. Então o Ramaphosa deu todo um jeito de dar algumas indiretas pro Putin, não venha e tal. Cara, a Rússia acabou participando à distância. Não se dispôs com a Rússia e não se dispôs também com o Ocidente. Hoje o Zelensky, por exemplo, ele recebeu o Ramaphosa pra fazer uma reunião bilateral. E temos a reunião com o Lula. O Lula já falou, né? Olha, a gente vai conversar sobre os problemas que ele quiser conversar comigo. Falando sobre qual seria o tema, né, dessa possível discussão. Segundo as fontes do Itamaraty garantem, o que a Ucrânia vai querer é que o Brasil seja um importante apoio geopolítico, liderando a América do Sul para que apoie mais os ucranianos, coisa que não está acontecendo, salvo raríssimas exceções, como Borit, Lakalipol, e que também repasse alguns tipos de equipamentos, munições e armas para a Ucrânia. Pessoal, eu duvido das duas coisas, tá? Não acho que o Brasil vai querer quebrar a sua posição diplomática, de não aplicação de sanções, de condenação à Rússia, e muito menos que vá repassar algum tipo de armamento ou equipamento para os ucranianos. O Brasil garante que não se envolve diretamente no conflito. Já o Brasil, aparentemente, vai querer tentar convencer o Zelensky a tentar fazer uma espécie de acordo de paz, uma cúpula de paz. Como que a gente vai conseguir estabelecer esse clube da paz? Só que, claro, o Zelensky já garantiu umas 35 milhões de vezes que ele só vai falar em processo de paz quando a Rússia tiver tirado, de fato, todas as suas tropas do território ucraniano, o que era a Ucrânia, claro, antes da invasão russa. Então, assim, professor, você acha que é um bom momento para fazer essa reunião? Não sei, tá? Em março, os dois tiveram uma reunião, mas foi uma reunião à distância por telefone. Aí, em maio, teve a cúpula do G7, em que o Brasil foi convidado. E ficou aquele clima meio estranho, quando o Zelensky entrou na sala, o Lula tava meio coçando a cabeça, pô, não viu que o Zelensky tava aqui. Aí os dois marcaram horário, mas teve um problema de agenda. E o Zelensky já criticou várias vezes declarações do Lula, né? Então, acho que o clima tá meio tenso. Confesso que estou um pouco receoso, do que possa sair dessa reunião. Assim que sair, galera, claro, e terá atualizações aqui no canal, beleza? Outra notícia importante, eu falei pra vocês ontem, né, que o Azerbaijão, ele começou uma operação pela restauração da ordem constitucional em Nagorno-Karabakh, segundo o que os azeres consideram que é isso, claro. Só que eles alegam que o principal motivo do início dessa operação de ataque com drones turcos foi uma resposta à morte de 6 pessoas, incluindo 4 policiais, por explosão de 2 minas terrestres, que ou os armênios que moram em Nagorno-Karabakh, ou os armênios que apoiam Nagorno-Karabakh, teriam colocado pra morte desses policiais ou desses civis dos azeres, né, do Azerbaijão. Aí o Azerbaijão restaurou. Cara, lembrando que é muita inocência achar que isso tenha causado algum tipo de, né, foi por causa disso. Não, claro que não foi, né? A gente tem um contexto muito maior da Rússia fragilizada em relação a um possível apoio à CSTO, uma organização militar em que Armênia e Rússia fazem parte. O próprio primeiro-ministro da Armênia, tá? Desde o começo do ano, galera, ele vem garantindo. A gente não sabe se Nagorno-Karabakh vai continuar pertencendo a gente e tal. Cara, vem praticamente abrindo mão, isso é uma coisa que o Putin até fala. Olha, a Armênia tá reclamando que a gente não tá apoiando eles como devia. Mas convenhamos que o primeiro-ministro, desde o começo do ano, fala que praticamente reconheceu que Nagorno-Karabakh é de fato um território dos azeres. A gente teve, pessoal, de 92 a 94, a Armênia partindo pra cima daquele território, que é um enclave mesmo, né, de armênios, no meio do Azerbaijão, lembrando que isso foi feito durante a época da União Soviética, quase no esquema de dividir para conquistar. O Stalin, né, ele foi muito habilidoso, entre aspas, nisso, misturando etnias, misturando culturas, pra ver mesmo confusões e enfraquecer os governos locais e facilitar o governo central soviético, é fato que isso aconteceu, e Nagorno-Karabakh é um desses expoentes, assim como existe também na Geórgia e em outros pontos da antiga União Soviética, tá?
Então é um território ali de armênios no meio do Azerbaijão. Em 94 eles conseguiram parcialmente a sua independência, o Azerbaijão foi obrigado, né, a reconhecer, não como independente, mas como um território com um pouco mais de independência. Só que a gente teve, pessoal, em 2020, ataques aconteceram, os azeres conseguiram reconquistar parte dos territórios, e agora com a Turquia apoiando, e também com a falta de apoio da Rússia, e com as próprias declarações do primeiro-ministro, os azeres começaram novos ataques. Esse cessar-fogo que foi anunciado hoje, pra vocês terem uma noção, o primeiro-ministro da Armênia, ele nem participou das negociações. Aparentemente foram as tropas russas que estavam ali estabelecidas, os armênios que de fato vivem em Nagorno-Karabakh, e o Aliyev, né, ou seja, a liderança do Azerbaijão. Então, assim, a Armênia praticamente abriu mão desses territórios. O cessar-fogo já foi estabelecido, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas pelos indicativos, Nagorno-Karabakh deve voltar, se não integralmente, praticamente integralmente, ao território dos azeres. Vale lembrar, pessoal, que o Azerbaijão, desde dezembro do ano passado, ele bloqueou a única rota da Armênia para a região. E isso fez, né, que é como se chama de laquim, né? Isso causou uma espécie de escassez de alimentos, de munições, de suprimentos, enfim, o que enfraqueceu ainda mais o território de Nagorno-Karabakh. Então, para você que defende que Nagorno-Karabakh é independente ou pertence aos armênios, muito possivelmente isso não deve acontecer. Vale lembrar que a gente teve nos ataques que os azeres fizeram, aparentemente a morte de um soldado russo. Quais consequências isso trarão? Convenhamos que é muito difícil saber, mas eu não acho que a Rússia compraria agora uma briga com o Azerbaijão, que lembrando, pessoal, é um importante aliado da Turquia, membro da OTAN e relativamente membro da Rússia, não sei se compraria a briga nesse momento, e também o Azerbaijão fornece gás natural para o Ocidente. Convenhamos que no momento de tensão geopolítica por conta do gás, justamente pelos russos, não sei, né, se a Rússia comprar uma briga com o Azerbaijão nesse momento seria a melhor alternativa, vamos colocar assim. Putin, galera, garantiu pela primeira vez, vai viajar pra fora da Rússia. Na verdade, né, ele ficou um pouco polêmico, porque o Putin foi a Mariupol. Mariupol é da Rússia ou é da Ucrânia invadido pelos russos? É uma questão polêmica, tá? Mas desde que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, considerou Putin como um criminoso de guerra, ele não foi pra fora do país. O Kim Jong veio para o território, algumas reuniões também com outros chefes de Estado foram na Rússia. Ah, professor, mas ele prometeu que vai visitar a Coreia do Norte. Prometeu. Mas só aquela promessa meio, na volta a gente vê, hein? Quando tiver condições propícias, eu prometo que eu faço uma visita à Coreia do Norte. Agora a China não. Vai fazer uma visita oficial à China em outubro. Lembrando, pessoal, que a China não é signatária do TPI, do Tribunal Penal Internacional, então não considera o Putin como um criminoso de guerra, tá? Então, depois do Putin se assentar na reunião dos BRICS, na reunião do G20, na cúpula da Assembleia da ONU, por exemplo, acho que uma presença aí presencial, ótima, presença presencial, vai ser importante para reforço do Putin, geopoliticamente falando. E agora, pessoal, uma análise um pouco mais analítica, vamos colocar assim, sobre a possível chance de vitória dos ucranianos. Eu tô fazendo isso com base em algumas declarações dos ucranianos, uma reportagem da BBC e também algumas mídias extras aí, tá? Principalmente pra Rússia, falando sobre quais são os movimentos. Porque, pegar aqui, né? Se a gente pega a mídia ocidental, galera, vai ser uma narrativa, a mídia russa vai ser outra completamente diferente, né? A BBC, pessoal, ela fez uma reportagem especial sobre como que a Ucrânia está se virando nessa sua contraofensiva. E deixa bem claro, primeiro eu vou tentar analisar com vocês se existe a chance de vitória. Pessoal, eu diria que sim, embora seja difícil. E quais são as dificuldades para essa vitória. Até o momento, segundo a reportagem da BBC, a Ucrânia, ela tá se postando em 3 frentes principais. Sendo que aquela teve a principal significativo avanço foi justamente em direção a Melitopol, quebrando as linhas em terço, conseguindo avançar em direção a Kompotini e chegando em direção a Verbov. O grande objetivo, segundo a Ucrânia, segundo, né, a BBC, seria chegar até Tokmak, porque chegando em Tokmak, a artilharia ucraniana já conseguiria fazer ataques longas distâncias a rodovias e a ferrovias da Crimeia e a pontos da Crimeia. E, cara, querendo ou não, isso dá uma vantagem estratégica muito grande para os ucranianos. Mesmo que seja para fazer uma eventual negociação. Poxa, se não fizer acordo de paz, a gente faz ataques aqui estruturais, quebra suas linhas de abastecimento, enfim, né? Então, segundo a BBC, o grande objetivo dos ucranianos nesse atual momento da contraofensiva é conseguir chegar até Tokmak para conseguir um avanço sensível e estratégico de possivelmente atacar a Crimeia. Ou não atacar, mas ter a capacidade e habilidade de atacar para conseguir negociar em maior pé de igualdade com os russos. O que de fato é uma questão interessante. Mas em contraposição, existem algumas dificuldades. Segundo a BBC, o longo tempo que a Rússia teve para se preparar, colocando trincheiras, tanques, bunkers, campos minados, os dentes de dragão. Inclusive a Rússia faz questão de sempre compartilhar aquela imagem do Challenger 2, que era um tanque super importante, né, fornecido pelo Ocidente, e foi simplesmente destruído pelas linhas de defesa russas. Então a Ucrânia até o momento ela conseguiu só 10% do caminho que ela teria para chegar até Melitopol. É muito pouco nesse longo período de contraofensiva. Outra dificuldade está acerca da questão climática. A gente está falando, pessoal, de um momento que daqui a pouco vai começar o período mais chuvoso e depois o período de neve ali no leste europeu. Convenhamos que fazer... E assim, não é daqui a pouco, questão de um mês, menos de um mês, tá? E aí vai virar um baita lamaçal, vai virar uma baita neve e vai dificultar ainda mais os avanços dos ucranianos. Ah, professor, mas eles podem fazer ataques a longa distância. Podem mesmo, né? Mas por enquanto só tem o Storm Shadow, a gente não tem outros equipamentos, não chegaram por enquanto, mas podem chegar, claro, no futuro próximo, né? Inclusive eles até reforçam isso, no futuro próximo. O Abrams, o F-16, galera, vai chegar possivelmente, mas a Rússia, ela consegue combater também esses equipamentos, principalmente com o que eles estão chamando de guerra eletrônica, mandando sinais que os ucranianos, para os ucranianos dificultar a conexão com drones e tal, né? Então os equipamentos, pessoal, de controle remoto, vamos colocar assim, eles têm dificuldade em avançar no campo de batalha. Então a grande dificuldade dos ucranianos está conseguindo fazer abrir caminho suficientemente grande para que as tropas e os tanques consigam avançar sem passar por essas minas, por essas trincheiras, por esses dentes de dragão, tá? Vai lembrar, pessoal, também que a gente tem outras dificuldades. Por exemplo, a questão do financiamento.
A gente sabe que os Estados Unidos e o Ocidente mesmo estão um pouco reticentes em continuar financiando os ucranianos. E não foi só da boca pra fora isso. A gente teve hoje, por exemplo, um cara chamado de Byron Ronalds, que é um congressista dos Estados Unidos. Ele falou que não adianta a Ucrânia vir pedir dinheiro nesse momento, porque não há recursos disponíveis. Segundo ele, os Estados Unidos hoje está com um déficit de aproximadamente 2 trilhões de dólares e não há espaço para financiamento frente a um conflito que não é um conflito diretamente dos Estados Unidos. Lembrando que a OTAN não faz parte da organização, a Ucrânia, né, não faz parte da OTAN. Outro ponto, o próprio Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, ele vai se reunir com o Zelensky, só que ele falou, olha, as condições aqui elas estão bem claras, tá? O Zelensky, ele foi eleito para o nosso Congresso, ele é nosso presidente, eu tenho várias perguntas para ele. Cadê o dinheiro que a gente já gastou com a nossa contraofensiva? Lembrando que o Zelensky mesmo, ele demitiu, ele era o ministro da defesa, demitiu 6 vice-ministros e tem como ver com um país que é atolado em escândalos de corrupção. A Ucrânia é o segundo país mais corrupto do continente europeu, só perdendo para os russos. Então, principalmente os republicanos, eles estão muito reticentes em continuar essa ajuda pela crise econômica, eles adotam medidas de mais austeridade e também porque não sabem exatamente para onde estão indo os recursos. Inclusive colocou, existe algum plano para a vitória? E não sou eu, Kevin McCarthy, quero saber. É o público dos Estados Unidos, é a população americana. Existe algum plano para a vitória da Ucrânia? Dando a garantia que o Zelensky não vai conseguir exigir nada. Que os Estados Unidos, nesse momento, tá? A Casa Branca, ela pediu 24 milhões de dólares adicionais, e galera, é nada frente aos 100 bilhões que os Estados Unidos já forneceu desde o início dos conflitos, e mesmo isso, os Estados Unidos não está tão confiante em fornecer para os ucranianos. Então o Zelensky vai ter que batalhar muito para convencer os Estados Unidos a continuar financiando a sua guerra, tá? Vai lembrar, pessoal, que o próprio G7, por exemplo, ele colocou que as esperanças de acabar a guerra rápido elas são muito pequenas. Segundo a decisão do G7, que fizeram uma cúpula à parte ali dentro da ONU, a guerra ela deve durar pelo menos de 6 a 7 anos. Será que os Estados Unidos, o Ocidente, vai ter um fôlego tão grande para continuar mandando munições, armamentos, enfim, para sustento dessa guerra na Ucrânia? Vai lembrar, pessoal, também que a gente teve muitas baixas da Ucrânia, o que dificulta também. A Ucrânia é um país muito menos populoso do que a Rússia. E a OTAN não tá mandando, pelo menos não oficialmente, tropas para combate. E querendo ou não, você precisa de tropas de combate. A Rússia tem um exército de reserva muito mais significativo que os ucranianos. Então aqui, pessoal, de novo, não é questão de torcida, não é questão de nada, é uma questão de análise, tá? A Ucrânia, ela vai ter que tomar Tokmak para conseguir uma posição estratégica. E aí talvez tentar negociar um acordo de paz para que a Rússia não venha a perder, enfim, ou tentar convencer em pé de igualdade. Se chegar até o final desse próximo mês, com os campos completamente encharcados, inundados, sem o avanço mais significativo da Ucrânia, não sei, mesmo com a promessa de F-16, de Abrams e outros equipamentos, se haverá um fôlego ou haverá vontade política em governos, galera, que estão muito mais preocupados com questões internas do que com questões externas, de continuar ajudando os ucranianos. E você, galera, o que pensa? Existe chance de vitória para a Ucrânia? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a receita de paz de Trump para a guerra na Ucrânia e do porquê isso preocupa tanto os ucranianos. A Bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, com solado, colado e costurado, e resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, ele fez uma longa lista das razões que o motivaram a invadir o seu vizinho, citando, por exemplo, aquilo que chamou de expansão agressiva da OTAN para perto das suas fronteiras, o combate ao neonazismo e a alegados laboratórios que, de acordo com Putin, estariam desenvolvendo armas biológicas para atacar a Rússia. Nas semanas e meses seguintes, novos motivos foram sendo acrescentados à sua lista, mas o real e verdadeiro motivo só se tornou óbvio para todos no final de setembro de 2022, quando Vladimir Putin anexou 4 regiões ucranianas: Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Apesar daquelas anexações não serem reconhecidas internacionalmente, demonstraram, de forma clara e inequívoca, que o real motivo da invasão de Putin era a expansão territorial russa, através da anexação das regiões ucranianas mais ricas em recursos naturais. É importante ressaltar que anexações territoriais como resultado de guerras é algo totalmente ilegal sob o ponto de vista da lei internacional, algo expressamente proibido na Carta Fundadora das Nações Unidas, uma carta que foi assinada pela Rússia. Mas, mesmo sendo algo totalmente ilegal, Putin avançou na mesma, justificando-se através de uma suposta ligação histórica daquelas regiões com a Rússia imperial. Portanto, podemos afirmar, de forma conclusiva, que Putin invadiu a Ucrânia com o único propósito de expandir aquele que já é o maior país do mundo, anexando à força regiões ucranianas ricas em minérios e responsável por fornecer perto de 15% de todo o cereal consumido no planeta. Isso levanta uma questão muito importante para os ucranianos. O que um país pode fazer para enfrentar um inimigo muito mais poderoso, cuja única intenção é anexar grandes porções do seu território? Para algumas pessoas, a resposta para essa questão é simples. Basta entregar ao agressor ao menos uma parte daquilo que ele quer. Essa é a opinião do ex-presidente Donald Trump, um dos principais candidatos republicanos para as presidenciais de 2024. Em uma entrevista para a NBC, Trump disse que, se for eleito presidente, conseguirá acabar com a guerra na Ucrânia em menos de 24 horas.
Perguntado sobre se esse plano envolveria a cedência para Putin de todas as regiões que ainda ocupa na Ucrânia, Trump disse que não, já que o seu plano envolveria uma ampla negociação entre a Rússia e a Ucrânia, intermediada por ele, na qual seriam determinados quais territórios seriam oficialmente cedidos para a Rússia e quais seriam devolvidos. Trump não entrou em detalhes, mas citou a Crimeia como um território ucraniano que, na sua visão, poderia ser cedido para Putin. Além da Crimeia, a região de Donbás, que inclui os oblastes ucranianos de Lugansk e Donetsk, uma região com um forte movimento separatista que foi financiado e armado por Putin em 2014, também poderia ser negociado e entregue para Putin com o objetivo de colocar um fim à guerra. Mas, além do fato óbvio de que os ucranianos não querem abrir mão de partes do seu território, há um outro problema grave com esse plano de paz de Trump, que é o fato da Rússia não se limitar apenas a querer territórios ucranianos, exigindo também aquilo que chama de completa desmilitarização do país, um amplo processo que inclui a proibição da entrada da Ucrânia na União Europeia e, acima de tudo, na OTAN. Ou seja, além de territórios ucranianos, Putin também quer uma Ucrânia totalmente indefesa e incapaz de pedir ajuda estrangeira, mesmo diante de um novo ataque russo. Como é possível observar, é muito difícil, para não dizer mesmo impossível, conciliar duas posições assim tão antagônicas. Trump, ao propor esse tal plano de paz, ignorou totalmente a motivação de milhões de ucranianos que há mais de um ano e meio estão lutando contra uma invasão em larga escala que está destruindo seu país. E, tão importante quanto isso, Trump ignorou a motivação de Vladimir Putin para aquela guerra. Como eu disse, Putin não quer apenas territórios, ele quer uma Ucrânia subjugada e submissa às suas vontades. Basicamente, aquilo que Putin quer na Ucrânia é o mesmo que ele tem hoje na Belarus, ou seja, um mero estado fantoche sem autonomia ou vontade própria. E além disso tudo, há também um outro ponto muito importante que inviabiliza o tal plano de paz de Trump. Acordos assinados com Putin não são confiáveis. Putin, em pessoa, assinou 2 tratados com a Ucrânia, através dos quais reconheceu formalmente que a Crimeia é território ucraniano e que as fronteiras ucranianas de 1991 são oficiais e definitivas. Mas isso não o impediu de invadir e anexar a Crimeia em 2014 e de invadir e anexar ainda mais regiões ucranianas em 2022. Portanto, além de ignorar as motivações da Ucrânia e de Putin, Trump também ignorou que um acordo assinado com Putin não passa de um pedaço inútil de papel. Esse plano de Trump serve como um grave alerta para a Ucrânia, já que, como eu disse, Trump é o candidato republicano mais forte na corrida presidencial para 2024. Se Trump for eleito presidente, a Ucrânia teme que toda a dedicação norte-americana à sua defesa possa vir a diminuir. E se os Estados Unidos recuarem nesse apoio, nem que seja ligeiramente, outros países inevitavelmente farão o mesmo. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Hoje tivemos mais uma reunião do Copom, nosso Comitê de Política Monetária, e novamente tivemos um corte da taxa Selic de 0,5%, que leva a Selic para casa de 12,75% ao ano, patamar mais baixo desde junho de 2022, o que dá prosseguimento ao ciclo de afrouxamento monetário que nós tivemos no início, em 2 de agosto, na última reunião do Copom. E para falar sobre as consequências de mais esse corte de juros, o que podemos esperar à frente, se deveremos bater ou não a meta de inflação esse ano, e de oportunidades e riscos no mercado de renda fixa também variado, estou aqui com Guilherme Canhoto, analista da Speech, para que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto. E aí, pessoal do Você Mais VIP, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar nesse bate-papo sobre o corte de juros, as suas consequências, vou lembrá-los que no dia 9 de outubro abriremos a segunda turma do Viver de Renda no Exterior, um curso voltado para você que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos, em algum país asiático, europeu, africano, na Oceania, e que não investe porque não entende as opções que existem no mercado global e também porque nunca encontrou um curso destinado para você especificamente, porque os cursos nacionais, geralmente, eles falam sobre a parte de impostos, sobre residente fiscal do Brasil. Então, no Viver de Renda no Exterior, na turma 1, tivemos alunos de 25 estados diferentes que saíram sabendo exatamente como é que era a parte de impostos para o seu caso específico. Então, para você que é brasileiro e paga impostos fora do país, na verdade, não só brasileiro, tivemos alunos também portugueses, por exemplo, dê uma olhada no link da descrição para ficar por dentro da próxima turma do Viver de Renda no Exterior. Garanto que você vai achar muito interessante. Agora, entrando nessa questão do corte de juros, a primeira coisa, corte de 0,5 pontos percentuais. E aí, na sua opinião, o Copom tá correto? Era para ter acelerado mais? Porque tem pressão para acelerar mais, colocar 0,75? O que você acha? Eu acho que tá certo. O Banco Central ele tá seguindo um passo cauteloso, coisa que, na minha opinião, a gente não fez no último ciclo de corte de juros depois da pandemia, em que o BCE acabou levando a taxa Selic no patamar de 2%, a mínima histórica da taxa de juros no Brasil. Então, acho que hoje ele tá tomando uma cautela que talvez ele tenha enxergado como necessária, talvez ele tenha entendido que, opa, não agir com essa cautela que eu deveria lá atrás. Então, por quê? Porque acho que hoje, mais do que o cenário interno, ele tá observando bastante 2 pontos que jogam a contra, desse ciclo positivo, ou seja, desse ciclo de corte de juros. Quais são esses ventos contrários, na minha opinião? Um é o juro americano, que está no patamar mais elevado dos últimos 17, 20 anos, então isso vai encurtando um pouco o espaço do
Banco Central para ele cortar a taxa de juros. Para você ter uma ideia, a gente está com um diferencial da taxa Selic para a taxa de juros americana bem abaixo da média histórica. Então é um ambiente pouco explorado pelos bancos centrais, pelo Banco Central brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas. Qual que é a média histórica? Porque ainda é um baita diferencial, né? É A um gente baita- pega 12,75, cara, 5 e pouco, tá lá. Exatamente. A média histórica está ali perto de 8.000, 8 alguma coisa. Então a gente está chegando mais perto de 6, pouco, 7. Né? Então se a gente for considerar o nível de corte de juros que já está precificando na curva, a gente vai ver que a gente vai chegar no patamar mais baixo diferencial de juros para os Estados Unidos. Pega a projeção do Fed Funds lá fora, pega a projeção do Selic aqui, que é o ciclo de corte de juros, e a gente vai ver que, opa, desse jeito a gente vai para a mínima histórica de diferencial, né? Para muito perto da mínima histórica, foi lá quando a gente chegou em 2%, a gente sabe o que aconteceu. Então acho que esse é um ponto que o Banco Central hoje ele tá bem atento. Até onde que eu posso ir? Eu vou com calma para reduzir esse diferencial de juros para os Estados Unidos, porque lá atrás, quando eu joguei a Selic para 2, as consequências elas foram negativas. Depois eu tive que correr atrás, correu rápido, de fato, mas a gente viu a inflação, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo, mas a gente viu a inflação voltando a superar o patamar de 2 dígitos. E tem um outro ponto, que é o CDS, ou o risco fiscal, basicamente, né? Então, o Brasil hoje tá com uma incerteza fiscal relativamente significante. Então, o Banco Central ele precisa de uma clareza maior com relação ao orçamento de 2024, quais as metas fiscais, né? Qual arcabouço fiscal que vai ser seguido, digamos assim, daqui para frente, para que ele se sinta mais confortável em continuar cortando a taxa Selic ou, quem sabe, acelerar o ritmo de corte. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes hoje. Ah, pô, Guilherme, você vai falar da expectativa de inflação? A expectativa de inflação vai decorrer justamente desses dois pontos eles ficarem relativamente controlados. Então, se a gente vê esse diferencial de juros dos Estados Unidos ficando perto da média histórica, a gente deve ter grandes surpresas em termos de valorização do real, alta do dólar, que vai impactar na alta da expectativa de inflação. E a expectativa de inflação só vai subir hoje, poderia subir no curto prazo, se o nosso cenário fiscal piorar. Porque não tem justificativo para a gente observar uma piora de termos significativos das expectativas de inflação sem que isso ocorra. Então, acho que o Banco Central está bem atento nesse fator. Eu acho prudente essa cautela na hora de cortar a taxa de juros. Bom, pegando um pouco o que você falou de cenário de pandemia, onde os juros lá eram 0 e a gente trouxe para 2%, o diferencial ficou realmente muito baixo. Assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também. Muito. Porque era uma pandemia, então o pessoal tira dinheiro de mercado emergente, leva para o mercado mais seguro, que é o mercado americano, por exemplo. Injeção monetária monstruosa ao redor do mundo. É muito difícil separar o que foi efeito dos juros do que foi o restante, né? Então talvez lá a gente tenha esses outros componentes. Mas já pensando que a gente pode ter um resultado assim novamente de $1 subindo porque o diferencial de juros ficou mais baixo. O que você espera do Copom para as próximas 2 reuniões no ano? Porque teremos mais uma no começo de novembro e uma no meio de dezembro. Qual a sua expectativa dos próximos cortes e também para a inflação? A minha pergunta é, você acha que a gente bate a meta? Que a meta é 3,25, daquele 1,5 percentual para cima ou para baixo. Ou seja, 4,75 é para ficar no teto da meta. E hoje a gente tá no teto da meta em 2 meses. Só que se a gente volta para o ano passado, tivemos meses de deflação por conta de retirada de impostos dos combustíveis. E agora não, o imposto tá full. A gente tem defasagem do preço internacional, que é difícil ser mantida se o preço continuar escalando demais. Eu queria saber como é que você pensa que o Banco Central vai lidar com essas variáveis para tentar atingir a meta de inflação. E se você acredita que eles vão atingir esse ano. Eu acho que esse ano ele vai atingir, vai ficar muito perto ali do teto da meta, mas eu acho que isso é relativamente relevante hoje para as decisões do Banco Central, né? Porque cada corte ou elevação de taxa de juros do Banco Central, ela leva de 6 a 9 meses para impactar a economia real. Não produz efeito agora. Não produz efeito agora. Então, se o Banco Central quisesse, por um acaso, puxa, a inflação vai superar o teto da meta, né, em 2023, o que eu posso fazer? Praticamente nada. Se você quisesse impactar muito no curto prazo, você deveria dar um choque de juros altíssimo para que, poxa, se tivesse uma apreciação cambial muito forte, o dólar caísse de maneira muito forte, relevante no curto prazo, gerasse algum efeito deflacionário no IPCA de curto prazo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tem nem porquê isso. Não tem nem por que isso acontecer. O Banco Central, né, então acho que a gente vai entregar esse ano muito perto, o teto da meta ou próximo, mas eu acho que isso hoje é algo que o investidor não deve olhar com muita atenção. Ele deve olhar principalmente 2024, que é o que o Banco Central está justamente fazendo agora, né? Então, acho que esse fator é o mais importante. Eu esqueci a sua segunda pergunta. Ah, outra eu falei sobre inflação e também sobre até que patamar você acha que a gente vai ter a Selic esse ano. Como é que você espera os próximos 2 cortes? Legal. 0,5%? Acho que vai acelerar? Eu acho que os dois próximos cortes vão continuar no patamar de 0,5%, porque eu acho muito difícil a gente ter uma decisão concreta com relação ao orçamento de 2024. Por que eu digo isso? Porque nos governos anteriores, não só do PT, governo Bolsonaro, de outros partidos, de outros presidentes, a gente teve vários casos, são corriqueiros, a gente mudar o orçamento do ano corrente. Então, como é que o Banco Central ele vai optar, na minha visão, né, por acelerar o corte de juros, porque ele já tem uma perspectiva fiscal mais sólida, sendo que em vários outros governos anteriores houve mudança no orçamento do ano corrente. Então, hoje já se discute, né, o relator do orçamento de 2024 já discute, já se fala que pode haver alterações no orçamento de 2024, que hoje está lá com o fiscal zerado, né? Ou seja, o Brasil vai equilibrar as receitas e as despesas, o que é muito provável, não é muito provável Quanto de que é mais de acontecer. arrecadação para isso? 160 bilhões? 160 bilhões de reais que o governo brasileiro precisa retirar aí de algum lugar, obviamente, isso vem através de mais tributação, né? Coisa que as pessoas falam, não, mas ele vai retirar alguns subsídios. Retira subsídio, é um aumento da carga tributária, então significa uma maior carga tributária, mais impostos, né? Então, eu acho difícil o Banco Central se sentir confortável em acelerar esse corte de juros, justamente porque a gente vai ficar discutindo o orçamento de 2024 pelos próximos meses, né? A gente não vai, poxa, definiu, legal. Aí passa 2, 3 semanas, algum representante do governo chega e fala, poxa, mas a gente precisa disso, precisa daquilo, então a gente vai estar rediscutindo o fiscal. E o próprio mercado, os economistas, entendem que é muito difícil você ter essa meta de resultado primário acelerada, praticamente inalcançável. Então a gente vai ter discussões nesse sentido. Então o Banco Central só sentiria confortável em acelerar o corte, na minha visão, com essa questão resolvida. Na minha visão, essa questão não vai se resolver tão rápido. E o que você pensa já extrapolando para 2024? Porque eu já vi até um comentário seu sobre essa ideia, a gente costuma subestimar os ciclos aqui no Brasil. Sim. Tanto para cima quanto para baixo. Então a gente viu, quando a Selic estava em 2, você pegava boletim Focus do começo de 2021, quando no final do ano vai estar em 3, estava em 9. Exato. Né? E agora, se você pega boletim Focus de mercado, poxa, varia muito. O mercado fica num número, o foco do outro. O que você pensa, né? Quem tá mais correto nisso aí? Você vai mais pro mercado, vai mais pro foco? Hoje eu falei que a gente tem 2 ventos contrários. Quais são os ventos contrários que eu acho que a gente tem que ficar de olho para entender se esse ciclo de corte de juros ele vai ser mais profundo que o mercado espera ou menos profundo, vai ser